Bom, pessoal, fazer um vídeo aqui, na verdade não é nem um vídeo de atualização, mas é um vídeo de revelações, né? De um monte de coisa que a gente descobriu relacionada ao Tempra 0 km que a gente mostrou no canal alguns dias atrás. Tem 2 vídeos desse carro no canal, esse já é o 3º vídeo, né? E hoje eu vou mostrar o resultado de muitas pesquisas que a gente fez e as evoluções que a gente já conseguiu fazer no carro. Só para colocar todo mundo na mesma página, quem eventualmente não tenha visto os outros vídeos, recomendo que assista. Mas só para fazer dar um pano de fundo geral, esse carro a gente comprou 3 semanas atrás. Chegou para a gente a informação que tinha um Tempra 0 km, né? Que tinha sido um carro do Senai, uma doação do Senai, uma doação da Fiat para o Senai, que depois o Senai tinha, por algum motivo, tinha vendido o carro e a pessoa que comprou o carro estava disponibilizando para venda. A gente imediatamente se interessou muito pela história, né? Afinal de contas, em pleno 2020, comprar um Tempra 1992 0 km era uma coisa super tentadora. O carro com 64 km no painel, interior novinho, um monte de amassados, um monte de coisas estragadas do lado de fora, mas o carro claramente 0 km, né? Quando a gente teve o primeiro contato com o carro, no primeiro contato com o carro a gente já fez algumas descobertas, né? E dessas descobertas aí a gente acabou puxando o fio da meada e com a ajuda de alguns amigos chegamos a algumas conclusões interessantes. A primeira coisa que a gente descobriu é que... agora o vídeo está um pouquinho baixo aqui, vamos subir o vídeo. A vida como ela é, né? O vidro elétrico agora tá desligado ali. Vamos para outro lado. A gente descobriu que o carro, ele era o Tempra de chassi 000260, ou seja, um dos primeiros Tempras produzidos no Brasil, né? E que esse carro provavelmente era um carro pré-série. O que é um carro pré-série? Acho que a primeira coisa para falar, qual a diferença de um protótipo e de um carro pré-série? O Tempra foi um carro que foi desenvolvido aqui no Brasil, né? E ao contrário do que se faz hoje em dia, em que você simplesmente pega o projeto de fora e faz aqui, quando faz, né, a gente passou por um processo de grande desindustrialização, então hoje a gente faz muito menos do que a gente fazia antes, mas hoje em dia simplesmente pega-se um projeto e faz-se igual, né? Aqui não, aqui foi desenvolvido um carro com base estrutural no Fiat Regata argentino e base estética do Tempra europeu, né? Com suspensão do Fiat Croma, que era um Fiat de porte maior para aguentar as estradas aí com qualidade pior aqui no Brasil, né? Então a Fiat teve que fazer todo esse desenvolvimento. E aí, para fazer os testes de rodagem, né, foram feitos vários protótipos. Protótipos são carros que não estão prontos ainda, ainda passa por uma série, estão passando por alterações, né, até chegar no produto final. Quando o carro sai da fase de protótipo, ele entra em montagem, você tem os carros pré-série, né? E os carros pré-série são aqueles carros que são produzidos já do jeito que é para ser, mas são carros anteriores à série de produção comercial. E aí a gente já vai chegar na primeira pergunta que fizeram muito nesses 2 vídeos anteriores, né? Que foi o fato de eu dizer por que o carro não podia ser emplacado. Eu cheguei a mostrar aqui na frente que a Fiat, quando mandou esses carros para o Senai, cortou a numeração do chassi. Aí muita gente falava, mas só porque cortou o chassi você pode pedir para remarcar, tal, né? Então aqui eu vou mostrar... falando um pouco aqui de carros pré-série, eu já vou responder essa pergunta, por que o carro teoricamente não pode ser documentado, tá? Não é só pela falta do chassi, porque com o laudo do Inmetro mostrando que o carro tem condições de andar, você poderia até emplacar ele como um protótipo, como qualquer outra coisa, né? Mas por que esse carro teoricamente não pode ser emplacado? E aí eu busquei aqui uma matéria do Autosport, né? Tá no Portal Globo, né? Do ano passado, de
janeiro de 19, né? Dizendo que a Volkswagen do Brasil terá que recomprar 194 carros pré-série por venda irregular. A montadora vendeu unidades que têm problemas com a documentação para venda. Prática ocorreu com carros ano modelo 2009 a 2018 e recompra será feita pelo valor da tabela. Basicamente, não vou me estender aqui, né? Basicamente, esses 194 carros eram carros pré-série que não teriam o registro de liberação, que é uma documentação técnica interna de montagem, né? Então, por conta disso, não é possível assegurar que as 194 unidades em questão atendam aos padrões e regulamentos exigidos. Agora a montadora promete entrar em contato com os atuais donos para fazer a recompra dos carros, e aí depois vem essa matéria, você acha na internet e tal, tem aqui os carros que foram, que estão nessa situação. Então, por isso que um pré-série, né, a montadora, quando fez essa doação para o Senai, ela corta o chassi para que ele não possa ser documentado. Estou cheio de material para mostrar para vocês aqui. À medida que eu for usando, eu vou guardando aqui para não perder, nem para o vento levar. Bom, então a gente já descobriu que o carro é um pré-série. Provavelmente ele não é nem um ouro nem prata, né? Ele tem um monte de equipamentos do ouro, mas é simplesmente um Tempra pré-série, né? E aí alguns amigos, algumas pessoas foram ajudando a gente a fazer mais descobertas, né? O Felipe, o caçador de carros, fez um vídeo no canal dele mostrando essa revista 4 rodas. Eu lembro de ter comprado essa revista 4 rodas na época, né? E essa revista 4 rodas fala do lançamento do Tempra, né? E o motivo pelo qual ele mostrou essa revista foi esse aqui, né? Do Tempra da 4 rodas estar sem os emblemas, como os nossos, né? Como o nosso aqui tá sem os emblemas, né? E a gente também chegou a uma conclusão relacionada a isso que eu vou falar um pouquinho para frente. Mas aqui, olha, eles falam muito do lançamento, de como foi, como é. O Tempra mostra certa identidade com a Alfa Romeo 64, mas a grade dianteira fala bastante aí do processo de lançamento, né? Umas fotos aqui da linha de montagem. Ó, 4 rodas andou num desses carros pré-série na pista de provas da Fiat, ou seja, esse carro aqui da revista, ele é um carro pré-série, né? Sem nenhum emblema, sem nada. Então nessas publicações de época que a gente vai descobrindo uma porção de coisas. Então, pô, chegamos à conclusão que o carro sim é um carro pré-série, né? Por isso que ele teve o chassi cortado, que era para não ser documentado. Por isso que ele não tem os emblemas atrás, né? E ele foi doado para o Senai. Aí a pergunta, né? O segundo tópico que teve muito comentário foi a questão do Senai. Um monte de gente de vários lugares do Brasil dizendo: eu trabalhei nesse carro no Senai de Mogi Guaçu, no Senai de não sei o que em Sergipe, no Senai não sei o que. Não era possível esse carro estar em todos os Senais ao mesmo tempo, né? Então, qual foi a conclusão que a gente chegou? A conclusão foi que a Fiat deu alguns carros para o Senai, né? E não apenas esse, né? Eu acho que a gente até conseguiu chegar em qual Senai esse carro estava, mas eu vou chegar nisso mais para frente. E aí, com a ajuda do nosso amigo Anderson Zanini, que achou nos arquivos digitais, a gente encontrou essa revista Manchete. A revista Manchete de maio de 92. A revista Manchete era uma revista de variedades, para quem é mais novo. Era uma mistura de Veja, porque falava de política, de National Geographic, porque falava de viagens, de não sei o quê, com coisas de televisão, misturava tudo, né, de comportamento. Era uma revista bastante difundida, né, e semanal. E nessa revista aqui de maio de 92... temos essa nota aqui que eu lerei para os senhores, né? Primeiro um Tempra, tá aqui, Fiat para o Senai. A Fiat vai doar 64 modelos Tempra, ou seja, foram 64 carros. E aí, desses 64 tem algumas variações de cor, mas com certeza alguns eram azul Gurundi, então alguns Senai receberam carros exatamente iguais a esse. Por isso que tinha um monte de gente dizendo que trabalhou nesse carro. Na verdade, alguns realmente devem ter trabalhado nesse carro e outros devem ter trabalhado com carros exatamente iguais a esse. Então vamos lá. A Fiat vai doar 64 modelos Fiat Tempra para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, que serão utilizados exclusivamente no Centro de Formação Profissional.
Com isso, os alunos poderão conhecer os aspectos mecânicos e tecnológicos de um carro novo no mercado nacional, já que o Senai prepara a mão de obra especializada. Durante a solenidade de assinatura do termo de doação, o presidente da Fiat do Brasil, Silvano Valentino, informou que foi investido no Brasil 1,8 bilhão de dólares e que o grupo emprega atualmente 19.519 funcionários, dos quais 13.402 somente na Fiat Automóveis. Então, primeira pergunta, quantos carros a Fiat doou para o Senai? 64 carros, tá? Essa informação foi bem legal da gente descobrir e já respondeu um outro mistério, que era por que tanta gente trabalhou com o mesmo carro, né? Bom, seguindo na revista Manchete, também o nosso amigo André Suzanini, que pesquisou no arquivo digital, depois a gente conseguiu a revista original, a gente chegou numa manchete mais antiga, de julho de 91, e essa realmente tem informações muito legais, tá? Que talvez expliquem a falta dos emblemas traseiros, não só nesse carro, mas em todos os pré-séries, né? Essa revista aqui, então, é de julho de 91, ou seja, alguns meses antes do carro ser oficialmente lançado, né? E a gente vê aqui um Fiat Tempra, né? Sem os emblemas aqui, né? O Fiat Tempra, com o embleminha Fiat aqui embaixo. Opa! Será que aqui tem marca de emblema? Aqui embaixo? É embaixo da lanterna, né? No nosso aqui também não tem marca nenhuma de ter tido o emblema aqui. Mas esse aqui tinha um emblema Fiat aqui e o emblema na grade, como o nosso também tinha, por conta dos restos de fita dupla face, né? Ou seja, não é que o nosso esqueceram de colocar os emblemas, porque senão não teria emblema nem aqui, né? E aqui tem os restos de fita dupla face, mas propositalmente não colocaram os emblemas atrás, né? E aí a gente vai ver duas coisas muito interessantes aqui nessa matéria, né? O repórter achou um Tempra no Rio. Todo mundo sabe que a fábrica da Fiat é em Betim, né? Um Tempra no Rio escondido nem tanto. O bicho-papão da Fiat, aguardado com preocupação pela GM Auto Latina, estava no Centro Tecnológico de Transportes do Senai, no distante subúrbio carioca de Deodoro. Desde 1990, essa informação é interessante, desde 1980, o Senai mantém cursos de formação de mão de obra no local. Atualmente recebe apoio da Fiat e Volkswagen. Lá, semanalmente, grupos de 30 funcionários de revendas Fiat recebem aulas e principalmente cursos intensivos sobre novos produtos. Então a relação da Fiat com o Senai é uma via de duas mãos. A Fiat doou 64 carros para o Senai, mas também fazia treinamento de mão de obra, né? Então grupo de 30 funcionários de revendas Fiat estavam recebendo aula. Então o que esse carro estava fazendo lá meses antes do lançamento, né? Estava servindo para os funcionários das revendas terem o treinamento, né, de como trabalharem com o carro. Quando chegamos, o galpão do Senai, principal do Senai, estava livre de alunos e instrutores, todos na cantina durante o habitual intervalo ao redor das 15 horas. Entre bancadas com motores, câmbios e carros semi-desmontados, o Tempra brilhava na pole position. O fotógrafo de Manchete sacava imagens secretamente. Um guardião apareceu, com dificuldade convencemos a retirar o Tempra do galpão. Sob o pretexto de manobrá-lo, conseguimos dar 3 voltas em torno da área de estacionamento. Resultado, novas fotos à luz do sol com o carro em movimento em um mini test drive exclusivo. Ou seja, essa época, né, o repórter da 4 Rodas, o Nehemia Vassão, ficou super famoso por descobrir os segredos, né? Nessa época todo mundo queria descobrir o segredo, tinha um repórter escondido, conseguiu tirar foto, não sei o quê. Hoje, acabou isso, né? Você vê até os salões de automóvel estão tendo que se reinventar, porque não tem mais surpresa para ninguém, as imagens vazam todas na internet e tal. São outros tempos aí, né? Aí ele vai falar um pouco, não é fácil avaliar e projetar as respostas de performance, parará. Fala do design, CX 028, tal. E aí, a última frase, né? Vamos mostrar aqui. O painel ainda não é definitivo, né? O motor 2.0 argentino, então, como a gente falou, esse carro, ele visualmente, externamente, ele é o Tempra europeu, mas a estrutura dele é baseada no Fiat Regata argentino, a mecânica do Fiat Regata argentino. Então, tudo isso se fala nessas reportagens que a gente conseguiu levantar, mas a última frase pode ser fundamental para entender por que esse carro pré-série, como esse pré-série, como todos os pré-séries, não tem emblema. Vamos lá? A novidade final, o Tempra brasileiro poderá mudar de nome, porque é uma corrente na fábrica buscando outro de maior impacto. Ou seja, a Fiat não tinha certeza se ia lançar esse carro com o nome de Tempra, né? Tinha gente que queria dar um nome mais forte
E por isso, né, eu acho que explica o motivo desses carros pré-série estar sem emblema. Nesse aqui tem até o emblema Fiat, mas não tinha emblema do nome do carro, por quê? O nome do carro não estava definido. Ah, Badola, mas a revista Manchete, será que é uma fonte confiável? Será que não sei o quê? Não é uma revista de automóveis e tal? Bom, fomos atrás de mais informações, né? E com a ajuda do nosso amigo Leandro Camargo, a gente conseguiu alguns prints aqui do Jornal do Brasil, né? Então essa aqui é uma matéria de 23 de março de 91, e aí as coisas vieram na minha memória. Eu lembro que as coisas que o pessoal chamava o Tempra, antes de sair aqui, como tipo 3, né? Porque, na verdade, o Uno seria o Uno, o tipo, o carro maior, e o tipo 3, porque é o tipo 3 volumes, né? Uma versão 3 volumes do tipo, e também que o tipo podia chamar na época tipo 2, porque o outro era o tipo Uno. Cara, eu lembro dessa história toda que virava na época, mas essas matérias aqui do Jornal do Brasil, todas elas, né? Algumas delas se referem ao carro ainda como tipo 3 e não como Tempra, né? Depois, essa outra aqui também, que na verdade essa é a capa dessa daqui, tá? Do jornal Carro e Moto do Jornal do Brasil, né? Descoberta a novidade da Fiat, tipo 3 entra na fase final de teste para chegar em outubro ao mercado brasileiro. Aí aqui uma outra, falando da troca de... quando o Pacífico Paoli assumiu a direção da Fiat, né? A Fiat muda comando. Essa aqui já um pouco mais para frente. E aí ele aqui em algum momento, lançamento, né? O novo carro da Fiat, sem nome ainda definido, ou seja, mais uma fonte, né? É a versão brasileira do Tempra lançada esse ano pela Fiat italiana. Então se a Fiat italiana lançou em fevereiro de 90, essa matéria aqui na verdade é de 90, é anterior àquela lá. Depois uma outra notinha do Carro e Moto, né? Previsto para chegar ao mercado em outubro, ou seja... tá chegando, né? Em outubro, não é outubro do ano que vem, outubro desse ano, outubro. Mas ainda sem nome definitivo, ou seja, o carro não tinha nome definitivo até essas unidades estarem prontas, né? Então quando esse carro ficou pronto, o nome dele ainda era tal. Mais algumas, né? O novo carro da Fiat, sem nome ainda definido, a versão brasileira lançada para... Aqui um outro negócio que a gente colocou aqui também. Os protótipos do Tempra brasileiro ainda não recebeu o nome de registro no país, já estão na estrada, né? Novo modelo da Fiat chega ao Brasil. Aqui outro assunto, que já não é nem o nome, tá? É a questão que eu falei do carro ele não ter a base estrutural do Tempra italiano. O novíssimo Tempra, lançado apenas 2 meses na Itália, então se o carro saiu na Itália em fevereiro de 90, essa matéria aqui é de abril de 90. Já é um sucesso de vendas na Europa, também estará rodando no Brasil, no Porto. Ele será a base estilística do primeiro carro de luxo da Fiat brasileira, né? Aqui terá nome diferente no nosso país, blá, blá, aquela história toda, motor argentino de 2 litros de capacidade volumétrica e tal. Outra coisa interessante dizer é que na Itália o Tempra era o sedã médio, né? O sedã grande era o Croma, que usa a base do Alfa 164, do nosso Saab 9000, que a gente já mostrou aqui no canal. Era um carro maior, então ele tinha os motores entre 1.4 e 1.9 turbo, motores menores. Aqui no Brasil ele vinha como um sedã grande, né? Então ele recebia o motor 2.0 que vinha da Argentina, né? O que mais? A outra aqui, sem data também. O próximo caso, final de 91, para concorrer com o Santana da Volkswagen e o Monza General Motors, mesmo com o nome diferente, algumas características alteradas, está muito próximo, pelo menos em estilo do Tempra, né? Então aquela história de que o Tempra nacional, ele é uma mistura aí de estruturas e de coisa que era muito comum até outro dia, né? Você pega o Vectra GT, o Vectra GT que a GM lançou na segunda metade aí da primeira década do ano 2000, ele não tem nada do Vectra alemão, também não é o Astra alemão, né? Ele foi feito em cima da carroceria da Zafira que tinha aqui, usando os elementos do Astra alemão, com o nome de Vectra, né? Então aquele tipo de salada que não há tão tempo atrás a gente ainda fez aqui no Brasil, tá? Bom, falamos aí de história, falamos de literatura, agora vamos falar do carro, né? O que a gente conseguiu pro carro? Lembra que a gente disse que o farol aqui era zerado, a Fiat, bonitinho, esse farol aqui já tinha sido trocado por um farol tal. Conseguimos um farol novo de estoque antigo,
né? Abri a caixa agora, nunca tinha sido aberta. Farol zero, né? E aí eu vou usar esse gancho do farol, né? O farol já vem com pisca, não sabia, né? Ele já vem com piscazinho. Vou usar esse gancho do farol para dizer o que a gente pretende fazer, né? Quais são os planos para o carro, tá? Deixa eu botar isso aqui direito. Farol que veio zero, pá, pum, pum, quebrou. Comprei também no Mercado Livre. Eu vi baratinho isso aqui, né? Emblema Fiat. Fiat tem para 92 a 99. Eu achei que fosse o da grade, né? Comprei, né? Até tirei um pouco da fita dupla face para eu ia colocar ele. Mas ele é o da traseira, né? Ele é muito maior. Então, comprei errado. Vai ficar guardado aqui. Fica guardado no nosso estoque aqui, né? Bom, então o que a gente quer fazer com esse carro agora? A gente quer ir gabaritando ele, né? Tinha um farol com preço bem convidativo, compramos um farol, vamos fazer uma higienização nele, vamos fazer uma opção de coisa. Mas a grande novidade dele, o que a gente conseguiu fazer de legal do segundo vídeo para cá foi funcionar ele, né? Então vamos ligar. Triscou, pegou, né? O carro é carburado para você esquentar. E tá aí. Enquanto ele esquenta, vamos encerrando aqui o vídeo dele com ele funcionando. E depois a gente vai fazer um vídeo. Ó, tem afogador, vamos ver se o afogador funciona. Aí ele acende a luz, mas não afoga. Outra coisa antes de encerrar. A gente descobriu que esse carro, para matar esse assunto de literatura, de histórico, de Senai, a gente descobriu que esse carro, ele estava no Senai do Ipiranga, né? Em São Paulo. E esse carro, ele foi usado, sei lá, não lembro as datas exatamente, mas nos últimos muitos anos aí, para laboratório de suspensão, tá? Foi a informação que veio. E quando a gente levou esse carro no mecânico, para fazer funcionar, para trocar os óleos, para trocar os fluidos e tal, o carro tinha a suspensão toda desmontada, um monte de coisa faltando, um monte de coisa solta, né? Então realmente encaixaram as histórias. O carro era um carro que servia de laboratório de suspensão e não do resto. O resto do carro tá tudo bem montadinho e tal. Por isso a gente acaba acreditando nessa versão aí que o carro realmente era do Senai e do Ipiranga. Beleza? Então é isso aí, terceiro vídeo da saga do nosso Tempra 0 km, comprado 0 km em 2020, né? A gente vai atualizando, vamos fazer mais um vídeo com ele andando e depois vamos atualizando cada vez que tenha melhorias do carro aí, beleza? Valeu!